Vambora. Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast, videocast Os Acelerados. O primeiro podcast, videocast no Brasil que tem como objetivo agregar valor a você, profissional de educação física que atua no universo corrida de rua. Deixa eu te falar, você que tem uma assessoria esportiva e de um momento para o outro se viu como gestor do negócio e tem que tomar atitudes, tem que tomar posturas de gestor, mas com uma formação toda de professor. Será que é fácil? Não, não é fácil. E o objetivo maior desse podcast aqui, cara, é fazer com que nós, profissionais, que somos também gestores, temos um ambiente de crescimento. Porque o ambiente molda as pessoas. Isso eu sei que você já sabe. Mas o que está faltando para a gente é um ambiente de nós, profissionais da área da corrida, que fale somente de gestão. E esse podcast é exclusivamente para isso. Aqui vamos falar de negócio, do negócio, corrida de rua, por quem está no negócio. Aqui não tem ninguém da teoria. Aqui é todo mundo que estuda e vai para a prática. Ou seja, está todo mundo no campo de batalha. Todo mundo teve lucro, todo mundo teve prejuízo, todo mundo se sujou, todo mundo acorda cedo. Aqui as histórias são reais, tá? E aqui as histórias são nossas, são autorais, não são histórias de outras pessoas. Então, tudo que você vai ouvir aqui são fatos que foram passados por nós, né? Principalmente pelos nossos convidados. Então, hoje, quem eu chamei aqui é um cara das antigas, o Fabiano Pezzi. Fabiano, entra no ar, eu sei que você já está por aí. O Fabiano que está aqui conosco. Fabiano, cara... Bora, Alexandre. Muito obrigado pela participação, cara, por ter aceitado o convite. Fabiano é um gaúcho que mora no Rio Grande do Norte. É um gaúcho que não gosta de frio, mas, né, tem o DNA lá do Sul. Fabiano é gestor de uma assessoria, a GoRunners, né? Eu conheço o Fabiano desde 2010. A gente se conheceu num evento em Brasília. Foi no lançamento do meu livro Corrida Base Científica, meu segundo livro publicado. E aí tá lá o Fabiano fazendo um monte de perguntas no curso de corrida, num curso que eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu colocando as propostas dos formatos do educativos, do 3A, né? Que é a trinca, né, que eu proponho dentro da metodologia, e eu recebendo várias críticas, e esse cara assim com a mão no queixo, interessante, né? E sem falar, hoje a galera gosta de fazer educativo, né? Mas esse é um outro papo. Hoje a gente não vai falar de técnica, hoje a gente vai falar somente de business. Fabiano, seja bem-vindo, se apresenta para o pessoal te conhecer aí. Deu uma travadinha aqui, Alexandre, tá me ouvindo? Pode se apresentar, Fabiano, o pessoal está esperando você se apresentar, eles querem te conhecer. Fala um pouquinho rapidamente da tua história aí. Bom, gente, eu estou aqui no Nordeste já há 20 anos, a GoRunners nasceu em 2010, exatamente por isso que eu conheci Alexandre, porque eu estava em busca de informação, a internet ainda não disponibilizava tudo que disponibiliza hoje, quanto mais um podcast deste gabarito que o Alexandre nos presenteia e nos enriquece de conhecimento. E hoje não é sobre técnica, mas para tu gerir uma empresa, tecnicamente, tu tem que estar bem afiado, e foi isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu conheci o Alexandre, enquanto ele era questionado, eu percebia que ali existe um método VO2 Pro, que te dá a base para tu fazer uma empresa acontecer, porque, afinal de contas, tu vai atender um monte de pessoa ao mesmo tempo, e o método VO2 Pro te capacita exatamente para tu ter essa condição de atendimento simultâneo de várias pessoas, e a partir daí, então, dessa técnica refinada, eu comecei a abrir os meus olhos para a gestão de negócio. Desde o início, desde 2010, eu cuidei e cuido muito bem da minha marca, e se eu posso resumir a minha história nesses 15 anos que serão completados agora em novembro, marca é tudo que eu foco, Alexandre, tu sabe bem disso, e que no desenvolvimento desses 15 anos eu ganhei muito, perdi, aprendo, apanho, rio, choro,
E a única coisa que não passa pela minha cabeça é desistir, porque agora a corrida está no hype. Quem quer começar agora, começa muito bem, desde que saiba acionar as alavancas corretas. Uma, eu já te citei, técnica. É preciso técnica. Eu refino a minha técnica nesses 15 anos. Acabei de fazer a primeira pós-graduação em corrida de rua no Brasil, coordenado pelo Alexandre, justamente porque eu não paro de afiar um machado. E a gestão, que não é o meu métier, não é o que eu sei fazer, eu não sou um empreendedor nato, eu sou um grande esforçado, tenho as minhas visões empreendedoras, mas a partir de agora, com o Alexandre, a gente vai falar sobre coisas que nós, professores, não gostamos de fazer, mas que são necessárias para uma vida longa no negócio corrida de rua. Para não perder a oportunidade, né? Fazendo aquele trocadilho sem graça, né? É afiando o machado com o machado, né? Essa aí eu não tinha pensado. Horrível, horrível, horrível. Horrível. Mas, galera... Mas meteu, não perdeu. Não, a gente não perde a oportunidade, né, cara? O pessoal aqui vai ver um outro Alexandre, né? O Alexandre que o Fabiano conhece, que é o pessoal da VO2 Pro, o Fabiano é do primeiro time de líderes educadores da VO2 Pro, conhece bem. Cara, eu não perco uma piada, falo besteira o tempo inteiro, mas sou sério, né? Mas sou o primeiro a quebrar o protocolo, né? Isso é de fato. Eu costumo falar uma coisa muito, cara, muito, muito, muito. Conhecimento técnico é fundamental, mas ficar preso a ele é fatal. Tá? Então, se você está querendo crescer no negócio, entenda. A sua postura como gestor, não como professor. Entender da competência técnica vai ser fundamental para o teu negócio, porque o teu negócio tem uma base técnica. Mas, cara, se prender a ele, esquece. Esquece, porque você não vai crescer. E aí a gente começa a perceber que as maiores assessorias não são aqueles caras altamente técnicos, são aqueles caras que têm altos processos muito bem desenhados. E aí isso tem que ficar claro na tua cabeça. A competência técnica é importante, mas mais importante ainda é o processo que envolve a entrega da competência técnica. Fabiano, número de atletas e ticket médio. Não precisa falar faturamento, não. Só assim, vai ser a primeira pergunta só para a galera entender que aqui a gente está falando de gestores. O Fabiano é um dos caras que tem o maior, na minha opinião, tem o maior cuidado e zelo com a marca dele. Cara, a identidade visual, tudo dele é muito perfeito, eu gosto muito. É um cara que se posicionou no mercado como escola de corrida para iniciantes, quando ninguém estava dando atenção para os iniciantes. E hoje é referência no Rio Grande do Norte. Ele sabe se posicionar, sabe se diferenciar, tem um DNA de startupeiro, entendeu? É sócio de uma startup. Então, assim, a gente está muito ligado, a gente está muito próximo em função disso. Eu tenho startup que é a Pace Pro de tecnologia. Então, isso faz muita diferença no negócio. Buscar a qualidade de vida através de um negócio que tenha propósito. É o que a gente está colocando aqui. Fala aí, Fabiana. Atletas e ticket. Cara, na semana passada, a contagem da semana passada, 215 atletas, ticket médio R$ 150. Tá. E por que eu falo isso, treinador, né? Perguntas que você tem que saber responder. O número de clientes e o ticket médio. Ticket médio, se você ainda não sabe, é o teu faturamento total dividido pelo número de clientes, né? Então, o ticket médio, ele diz mais ou menos ali como é que você tem, a gente sabe o seu faturamento, mas você vai entender como é que está a divisão ali dos seus produtos. Isso facilita bastante a gestão do negócio. Fabiano, o que é de extrema importância para o profissional de educação física, no caso o treinador de corrida, que assumiu a posição de gestor e de repente ele nem sabe disso ainda? O cara, assim, acabou de cair de paraquedas, vou montar uma assessoria esportiva. Pum! O que o cara tem que saber que provavelmente esse cara ainda nem tem noção disso? Essas métricas que tu começou a perguntar, porque foram elas, por exemplo, que me deram o maior prejuízo que eu tive sem perceber. O meu número de alunos chegou ano passado, em agosto, a 312,
só que eu estava com as minhas métricas equivocadas. Eu não percebi que a minha lucratividade não estava sendo legal. O meu faturamento aumentou, mas o negócio, tanto é que o ano passado eu te perguntei, Alexandre, tem alguma coisa errada aqui. E tu, revisita todos os teus números. Então, assim, as métricas, os números têm que estar na palma da mão, de core salteado, que não é o meu forte e que eu estou me esforçando todo dia para isso se tornar natural para mim, porque a tomada de decisão do teu negócio está em cima disso. E uma coisa, Alexandre, que eu não posso deixar de passar, eu estava escutando agora no podcast, eu fiz o meu longão agora antes de vir aqui conversar contigo, e no longão eu estava escutando um podcast com o Flávio Augusto falando sobre inteligência artificial. E é meio assustador o tema, para mim também é assustador, mas eu gosto. E no final, Flávio Augusto disse assim: não fique ansioso. Se tu não sabe como é, calma, não fique ansioso. Eu também ainda não sei tudo sobre inteligência artificial. Então, a minha mensagem já no início aqui da nossa conversa é para tu que está nos vendo, não te assusta. Calma, acompanhe esses podcasts aqui com o Alexandre, que isso vai te tornar familiar ao processo, aos números, por exemplo, que agora eu citei, provocado pelo Alexandre, e isso ao natural tu vai aprender, coisa que 15 anos atrás não tinha como a gente vê isso. As métricas são pontos importantíssimos, né? O índice de conversão, quantas pessoas estão te procurando, quantas estão sendo convertidas em atletas, em clientes, né? Que pagam assessoria. O índice de desistência, como é que tá a tua desistência, teu fluxo? Porque se você tem muito atleta entrando, muito atleta saindo, pô, você tem um bom marketing, mas, cara, o teu técnico tá horrível, né? Não tá retendo, né? Isso você tem que rever. Então, se você não tem pessoas entrando, pô, como é que tá o impacto da mídia da tua empresa? O que você está fazendo? Ou você está esperando cair do céu o cliente? Então, tudo isso gera uma atitude para que você, gestor, comece a desencadear isso dentro da assessoria. Agora vamos colocar no lugar de quem trabalha sozinho. O Fabiano tem uma equipe, o Fabiano tem funcionário financeiro, tem 2 treinadores, tem design. Eu, por exemplo, eu tenho um negócio, eu também tenho uma assessoria, a gente não consegue tirar o pé de treinador, mas eu trabalho sozinho, cara. Sozinho. E por que eu optei por isso? Para ter o que a gente chama de margem de lucratividade lá no alto. Eu tenho poucos atletas, 51 atletas agora, uma boa ideia. O meu briefing é para 50 atletas, é minha capacidade máxima é 50, mas esse 51 é um que saiu e pediu para eu voltar. Me ameaçou me encontrar na rua, me bater se eu não aceitasse ele de volta. Porque é aqui de São José dos Campos, né? Hoje eu tô morando em São José. Falei, tá bom, eu te aceito, vai ficar 51, uma boa ideia. E aí, o que acontece? Para manter uma lucratividade lá no alto, você mantém uma entrega e uma operação enxuta. Então, assim, quanto maior aumenta a tua operação, maior aumenta o teu custo. Então, cara, peraí, eu tenho esse tempo para me dedicar, tenho esse faturamento e eu vou ter, cara, essa lucratividade. Então, para falar de modelos de negócio, são modelos de negócios totalmente distintos. O Fabiano tem uma experiência full, eu tenho uma experiência somente online. Então, assim, desde a avaliação do movimento até a avaliação de métricas de performance, de durabilidade, índice de fadiga sobre o treino intervalado, o meu atleta tem comigo, mas é 100% online. Só que aí tem um detalhe, eu trabalho apenas 1 hora por dia dedicados à minha assessoria. 1 hora por dia. 50 atletas. Então, assim, foi o direcionamento dentro da minha estrutura organizacional pessoal, pô, vou dedicar isso a esse projeto. Então, assim, no projeto Assessoria de Corrida, eu estou 100% de ocupação. No projeto Universidade da Corrida, eu ainda estou trabalhando, que é o curso de formação de treinadores. No projeto Pace Pro, eu também ainda estou trabalhando. E toma muito tempo, porque são projetos ligados à tecnologia. E isso tudo faz com que você tenha um direcionamento adequado da gestão do teu tempo, que é um outro desafio, cara, na vida da gente. Gerir o tempo, que é vida pessoal, vida profissional e os perrengues que a gente faz e ainda ter que correr, né? Porque
vida pessoal uma coisa, a corrida é outra dentro de quem é atleta de corrida. Não, peraí, eu vou correr. Não, mas não é vida pessoal, não, é corrida, é minha corrida. Passa a ser tão importante que vira uma parte da tua vida, né? Eu vou fazer um esporte. Não, eu vou correr. Então, assim, pela minha planilha, tem lá um tempo dedicado, treino de corrida, né? Na minha planilha da semana. Então, assim, parte da minha vida está dedicada ali ao treinamento de corrida. Fabiano, competência técnica versus processos. O que é mais importante? Travou um pouquinho, Alexandre. Competência é o quê? Competência técnica versus processos. O que é mais importante para o negócio crescer? Para o negócio crescer. Cara, o meu primeiro boom, sendo bem claro, assim, para o colega que está nos vendo, o meu primeiro boom foi quando eu me tornei autoridade aqui em Natal, a partir do momento que começaram a me ver como alguma referência em 2012, 2014, quando eu fui líder educador contigo na VO2 Pro. Então, eu viajava por todas as cidades e o Facebook me ajudava a divulgar isso, né? Eu sentia que as pessoas começaram a me ver com outros olhos. Então, a primeira etapa, na minha opinião, é tu te tornar uma referência técnica da corrida de rua. Aí, nego, isso não pode levar muito tempo, não. Tu tem que começar a te profissionalizar como empresário, com processos, com características de visão de negócio. Tu precisa ter a tua parte técnica ali, como bem o Alexandre falou, todo dia, 1 hora, eu atendo os meus alunos. O Alexandre me parece que, olha, vai demorar para deixar os alunos dele. Por quê? Porque tudo que ele faz é em torno dos alunos. Tudo, curso para nós, o Pace Pro, a plataforma para montar treinamento, tudo vem também do que ele aprende com os alunos. Então, a parte técnica é a base do nosso trabalho, porém, a maior parte do tempo tem que ser revertida em processos para a gente otimizar o nosso atendimento para os nossos clientes e conseguir ter mais condições de atender mais, escalar, para ter maior lucratividade. E é assim que a gente pode e deve pensar como professor de educação física, dono de assessoria esportiva. Você observou bem um ponto, Fabiano, que é o seguinte: vai ser difícil deixar os atletas, né? E por quê? É com os atletas que eu aprendo, aplico, observo e questiono os processos técnicos, no qual foi desenvolvida a Universidade da Corrida VO2 Pro, a VO2 Pro. Então, a certificação ela nasceu ali da aplicação da técnica e foi evoluindo em cima dos processos de entrega. Então, quando a gente fala processos de entrega, é como você vai estar entregando o seu treinamento. Não é mandar planilha pelo WhatsApp, nem simplesmente só mandar pelo aplicativo. Não é isso. Tem todo um contexto ali, tem toda uma rotina operacional para realmente o cliente ter uma experiência de encantamento. Entender assim, pô, o cara é o cara, meu. Esse é o cara. Né? Embora muitos profissionais tenham um encantamento, mas ali você vai desenvolver o seu DNA. Por que você se conecta tão bem com aqueles atletas? E ter atletas, no meu caso, que é o Clube 42, com foco nos 42 quilômetros, me permite testar, rever, direcionar, brincar e fazer aquilo que eu mais gosto na vida, que é montar treino, cara, fazer as pessoas se superar. Então, assim, é o meu propósito. Só que aí, envolvendo isso, tem outras coisas também. Eu compartilho conhecimento com os outros treinadores através da Universidade da Corrida. Eu ajudo outros treinadores a escalar o seu negócio através da Pace Pro. Tudo isso dentro do ambiente ou do ecossistema corrida. Então, o quanto que a corrida me foi generosa, né? Me proporcionando tudo isso. Aí, aproveitando... Alexandre, pode falar. Me permite, Claro. Existe um componente fundamental aí que, aos olhos dos nossos alunos, engrandece a palavrinha que tu usou, encantamento, que é a partir da habilidade técnica que a gente desenvolve.
percebam o Alexandre falar. O Alexandre não gagueja, o Alexandre se comunica, olha a palavra, se comunica de uma forma clara a passar a sua mensagem para que a gente consiga aprender algo. O que eu quero te dizer, querido colega, é que a partir de uma excelente comunicação, poxa, hoje, Alexandre, tu sabe bem, eu sou apenas pós-graduado. Eu tenho alunos que me chamam de mestre. Então, eu atribuo isso pela minha forma simples, que aprendi com o Alexandre também, de entregar um conteúdo que é denso e que a gente traz com uma comunicação assertiva, convicta, olho no olho, que encanta as pessoas ao ponto de ser chamado de mestre. Então, pensa nisso. O Alexandre falou sobre encantamento. Encantamento em primeiro lugar. Obrigado por tu ter falado essa palavra, por me lembrar dessa parte, Alexandre. Encantamento começa por a mensagem visual que o aluno percebe, somado à comunicação que tu tem. Muito importante isso para o teu negócio. O encantamento, eu fiquei muito mais próximo do encantamento depois que li um livro chamado Criatividade, que é a base da entrega da Disney. Aqui. Né? Essa palavra basicamente não existe no dicionário, né? Criatividade, mas é o nome do livro. É um dos melhores livros para você. Isso aí. Aí, nessa distância aí tá bom, só deixa ele retinho. César Souza. É um dos melhores livros para você entender ali como fazer uma entrega que realmente gere a diferença na vida do cliente. Entenda uma coisa, fazer diferente e fazer a diferença são coisas distintas no treinamento, na parte comercial, em tudo. E por que eu estou querendo dizer isso? Às vezes, muitas pessoas querem fazer diferente apenas, mas sem se preocupar se irá fazer a diferença. Então, toda a nossa proposta aqui é fazer a diferença na vida do treinador, cara. E por quê? Porque fazendo a diferença eu sei que vai ajudar. Então, essa é uma sacada que tem que ficar bem clara para você. Como você se posiciona. E se posicionar é a forma de falar, a forma de gesticular, a forma de se apresentar, que é um estilo também, né? A forma como você se veste, na hora de você impactar os seus atletas, na hora de você conversar com os seus atletas. E se falando de treinamento online, onde você não tem o físico, cara, a tua comunicação tem que ser muito mais assertiva. O que você fala, escreve, tem que ser muito mais direto. E quando eu falo direto, não é ser grosso. Direto é ser preciso. Preciso. Hoje em dia, há uma contextualização sobre essa sobre essa geração mimizenta, né? Se você falar muito direto, o cara acha que você é grosso. O latino-americano, ele, por si só, é uma pessoa muito caliente, né? Muito caliente. Tirando o argentino ele é um pouco mais frio, porque parece que ele tem uma influência maior europeia. Quem já foi para a Europa sabe muito bem o que eu estou falando, até mesmo nos Estados Unidos, eles são muito mais diretos e retos, eles conseguem separar muitas coisas. E se você conhece algum britânico, você vai entender muito bem o que eu estou falando, né? Então, não é que são pessoas que não têm emoções, são pessoas que realmente controlam mais suas emoções e não deixam as emoções entrarem tanto nos discursos que não são direcionados para uma emoção. O latino-americano já não tem isso por natureza, ele é muito mais caliente, né? Nós aqui, os mexicanos, os colombianos, os chilenos, então é uma explosão de emoções. Então a gente tem que saber direcionar essas características, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E se você conseguir abrir um canal de comunicação mais efetivo com o teu atleta, cara, isso vai funcionar muito bem. Então, assim, um gatilho de autoridade é muito importante para isso, porque o cara já entende que, pô, ele é o cara. Agora, como criar um gatilho de autoridade não tendo autoridade nenhuma? Isso vai ficar para uma próxima conversa. Fabiano, a importância do processo para escalar o teu negócio. Como é que foi, cara? Assim, você falou que deu um boom no teu negócio.
os processos influenciaram para você poder dar um boom ou não? Me explica isso aí. Aos olhos do teu cliente interno e externo, entenda como interno a tua equipe, externo o cliente que paga para ter o serviço. Aos olhos dos dois clientes, quando tu tem processo, uma palavra vem aos olhos e ajuda a encantar: organização. Organização. Então, aqui, eu estou numa região, no Nordeste, que já parece não ser o privilégio do Nordeste, pontualidade. Então, eu e o Alexandre, a gente se dá bem, por quê? Porque a gente marca horário, e teve uma vez que eu te deixei na mão que eu esqueci o evento. Essa eu guardo com dor no coração, Alexandre. Não me lembro quando foi recente. Mas, do contrário, tirando essa vez, pontualidade para nós é fundamental. Aqui, somos reconhecidos por atender na hora marcada. 5 horas começa o nosso aquecimento. E aí, o nosso aquecimento, ele tem o começo, tem o meio e tem o fim. Então, o processo do aquecimento, em agosto, vai mudar. Nós teremos 3 partes. Isso é um assunto para um outro momento, mas nós vamos ter processo no aquecimento também, para tu ter uma ideia. Sinônimo de organização. Quando tu tem organização, a base, alicerce, preparação, organização, para tu escalar, receber mais pessoas, porque está tudo bem pautado ao ponto das pessoas entenderem até onde vai a parte dela, até onde vai a parte da outra, e assim as coisas funcionam. Então, eu falei, estou falando contigo, técnico, sobre a parte técnica, no aquecimento. Agora vamos para dentro da gestão. Quando tu sabe que até o dia 15, repara, até o dia 15, tu tem que fazer, por exemplo, os layouts do aniversariante do mês seguinte, é porque tu sabe que a partir do dia 1 do mês seguinte, tu já tem pronto todos os layouts com a marca da Gol, com a foto do teu cliente, e na data 1 até a data 30 do mês seguinte, tu tem tudo pronto para colocar no grupo de WhatsApp, por exemplo. Parabéns, Alexandre, pelo teu aniversário, muitos quilômetros de vida. Então, os processos demonstram organização e, de fato, encanta clientes internos e externos. Não há outra forma de crescer, senão com processos bem definidos, dos mais simples possíveis. É do simples processo que há o engrandecimento da marca e das pessoas envolvidas. Vou te dar uma dica de como criar um processo simples e eficiente. Né? Olha aí. Começa a fazer um passo a passo de tudo aquilo que você faz. De tudo aquilo que você faz. Seja na parte técnica, seja na parte gerencial. E aí mapeia isso. Mapeia. Então, quando o cliente entra em contato com você, o que você vai fazer? Quando o cliente tem a primeira aula, na hora de montar o treino, qual é o passo a passo que você faz? Então, o processo nada mais é do que um mapeamento de cada etapa do que você vai fazer em cada área. Você tem processo técnico, você tem processo comercial, você tem processo de marketing, você tem processo administrativo, tá? Então, tudo isso tem que ficar muito bem organizado. E quando você tem isso, monta isso de acordo com o teu negócio, porque cada negócio funciona de uma forma diferente. Então, o meu negócio, que é uma coisa minha, somente eu tenho uma linha de processos mais simples, porque eu que faço todos eles, mas eu tenho uma linha ali, porque se em algum momento eu me perder, eu sei que eu não fiz isso, deixei de fazer. Agora, quando eu tenho mais gente na equipe, os processos têm que estar muito mais definidos e claros. E talvez esse seja o maior erro dos profissionais. Eu começo sozinho, não crio um mapa de processos, começo a colocar 1, 2, 3 profissionais que estão trabalhando comigo. Aqueles processos que estavam na minha cabeça não são executados, e com isso o negócio começa a ter problemas, tá? Então, isso é muito sério. A metodologia VO2 Pro, na montagem de treinos, ela traz ali uns processos lógicos para facilitar
né? Que todo treinador monte treino. Então, uma coisa que deixa muita gente com raiva, né, é o seguinte, cara, a metodologia ela é tão simples que permite que um treinador com baixo nível técnico, com baixa experiência, consiga montar treinos tão eficientes e seguros como um treinador mais experiente. Cara, isso é pegar o conhecimento técnico e científico, colocar ele de uma forma que ajude as pessoas, ajude os profissionais que estão começando. Cara, isso é ciência. Ciência voltada em cima de processos metodológicos para a prescrição do treino. São diretrizes, não se chama receita de bolo, se chama diretrizes. Tá? E por que diretrizes? Porque tem todo o envolvimento estratégico ali que você vai ter que personalizar. Então, isso tudo aos olhos de quem não entende, mas é tudo igual. Aos olhos de quem entende, cara, como é que cada treino que parece igual vai ser 100% diferente? Né? Mas isso é um outro papo, outro papo. Fabiano, está chegando no final. Eu queria que você fizesse o seguinte, cara. Eu sei que é longo, esse discurso agora é longo. Então, assim, se você fosse começar hoje, com o conhecimento que você tem agora, cara, com todas as experiências que você passou, o que você faria para começar uma assessoria esportiva? Um resumão, é claro, né? Um resumo. Quais são os caminhos que você seguiria para começar, entendendo tudo que você entende do negócio hoje e de negócio? Porque quando eu falo do negócio, eu estou falando do negócio que seria prescrever treino de corrida, treinamento. E de negócio é a parte gerencial. E aí, o que você faria? Alexandre, vê se a qualidade do meu som continua a mesma ou caiu. Tá boa. Continua. Bom, Alexandre, é uma pergunta que há 15 anos, 16 anos atrás, quando eu comecei a pensar gol, nunca me fizeram, né? E o privilégio de quem vai escutar a resposta de quem já está aí há 15 anos fazendo isso, cara, isso pode transformar a vida, transformar a vida. Parabéns pela pergunta, Alexandre. Querido colega, querida colega, o boom da corrida trouxe uma avalanche de assessorias esportivas. Talvez tu seja uma delas. No podcast que eu ouvi antes de vir para cá com vocês, inteligência artificial era o tema, lá também entrega planilha de corrida. O Google já entregava. Então, como é que tu pode pensar diferente com esse monte de oferta e se destacar? Eu adoro uma palavra que consta nesse livro que o Alexandre sugeriu, que está difícil de aparecer aqui, o clientividade ao letreiro grande aqui, tá? Público-alvo. Qual é o público que o teu coração ele fervulha? Então, assim, ultimamente eu tenho falado muito como exemplo. Se eu sou mulher e vou começar, eu foco no público feminino. Eu só atendo mulheres. Qual outro público que a Gol focou para atender, deu uma seguradinha, porque a gente está vendo uma possibilidade de atendimento ainda mais eficiente? Pessoas com fibromialgia. Então, assim, eu tenho um colega aqui em Natal que está falando sozinho sobre esse tema e nós resolvemos conciliar as nossas expertise. Bom, mas espera aí. Qual o público-alvo que te encanta? Conseguiu identificar? A partir daí, qual a marca que tu vai montar? Qual o nome da tua assessoria esportiva, da tua empresa, que vai se comunicar com esse público-alvo? É o público-alvo performático? É a tua característica? Qual o nome que tu vai identificar para já atrair os olhos desse público-alvo? Como o Alexandre falou, há 12 anos atrás, não foi mérito meu, foi do Luquinha, que o Alexandre conheceu e não trabalha mais conosco. O Luquinha, há 12 anos atrás, falou: Fabiano, somos uma escola de corrida.
Porque ainda hoje as pessoas de outros grupos de corrida direcionam seus amigos e familiares iniciantes para nós. Só que hoje não vamos desconstruir isso, mas nós vamos agregar a informação para o nosso público que também temos performance, de uma forma muito criteriosa para mostrar que existe evolução aqui, sim, e é muito bem feita. Nós estamos chegando nos pódios agora. Então a gente tem que começar a informar isso também. Mas para começar, a minha sugestão para ti, público-alvo, a partir do público-alvo, monta uma marca que identifique isso, contrate uma pessoa que consiga, e hoje não é caro, contratar alguém que consiga construir a tua marca, identificando esse público-alvo, tenha a VO2 Pro, pode ter outra, mas eu utilizo a VO2 Pro como método, tenha a VO2 Pro como método, invista na Universidade da Corrida. O Alexandre depois deixa os links aí para ti, sei lá como é que ele vai fazer. Invista nessa parte técnica para que tu consiga, por exemplo, como é que tu vai prescrever no ciclo menstrual para o teu grupo de mulheres? Então, tu vai pegar o público-alvo feminino, tu tem que saber sobre isso, querida colega. Então, público-alvo, marca, ciência, Universidade da Corrida, método VO2 Pro, para tu conseguir iniciar. E tenha sensibilidade de te comunicar no Instagram para o teu público-alvo. Conta a tua história, da onde tu vem, para onde tu quer ir, com quais pessoas tu quer contar para o teu negócio decolar. Não te importa se tu não tiver nenhuma curtida, não te importa se teu esposo ou a tua esposa te critique como a minha me criticou quando eu não sabia fazer vídeo. Teus vídeos estão horríveis. Não tem problema. Faça uma excelente comunicação sobre o que eu te falei até agora. Para finalizar, já é realidade a inteligência artificial. Estude sobre ela. Ela vai te ajudar e muito. Não é só fazer perguntinhas. Vai um pouco mais para dentro sobre esse estudo. Lendo um livro como esse que o Alexandre sugeriu, Clientividade, Inteligência Artificial, e essas dicas que eu te dei, tu vai começar anos-luz na minha frente, se comparado ao meu início há 15 anos atrás. Alexandre, eu sei que tem muita coisa aí para complementar o que eu falei. Com certeza, e esse é o objetivo do podcast, né? Fazer com que as pessoas cada vez mais tenham posicionamentos de outros profissionais que estão no campo de batalha, que estão vivendo aquilo que fala e que realmente tem pontos a agregar de forma, digamos assim, real. Fala, Fabiano. Não é verdade absoluta o que eu falei, tá? Veja os outros podcasts e capte aquilo que lhe agrade. Eu escuto Joel J, eu escuto Alexandre Machado, eu escuto Alfredo Soares, Thales Gomes, Flávio Augusto, e de todos eles eu pego um pouco para o meu. Então, eu te falei a minha percepção. O Alexandre tem uma outra visão complementar e assim tu vai fazendo o teu. Só para vocês entenderem essa questão que o Fabiano colocou, eu sempre leio, eu estou sempre lendo alguma coisa. Agora, esses últimos 2 meses que eu não estou lendo um livro físico, que eu estou mais focado na parte aqui online. Eu terminei de ler um livro quando eu cheguei aqui em São José. Na semana que eu cheguei aqui em São José, primeira semana de junho, eu terminei de ler esse livro. Eu não vou falar o nome do autor, é um cara extremamente conhecido, é um empreendedor, é um cara que eu gosto muito do posicionamento dele. Mas quando eu li o livro dele, eu não concordei com várias coisas. Radicalmente, não, isso não, isso aqui totalmente não, né? E até com fundamentação para chegar ali e taxar ali, não, cara, baseado nisso aqui, o que você escreveu aqui é errado. Só que
E isso em nenhum momento me fez gostar menos do cara. Porque eu entendi o seguinte, é a posição dele. E é só uma posição, cara, é uma opinião dele. Tá bom? Porque também, o que me fez ler aquele livro dele, eu não gostei tanto de alguns posicionamentos, mas eu gostei do livro, né? E é legal você entender e respeitar assim, cara, eu não concordo com isso, mas é só uma opinião sobre um pensamento, não é sobre a pessoa. Então, assim, tem vários empreendedores que eles falam algumas coisas na internet que eu falo, cara, não é isso, o cara viajou, entendeu? Mas é só aquele ponto. O importante é a gente conseguir filtrar aquilo que vai nos favorecer como negócio, né? Então, assim, para isso, a gente só consegue ter opinião formada sobre o que é bom e o que não é bom para a gente quando a gente tem o nosso propósito formado. Durante muito tempo, eu acredito que muitas pessoas passaram por isso, eu passei por isso, o meu propósito era correr atrás do dinheiro. Cara, é o pior propósito de vida que a gente tem. Porque você faz as coisas baseadas em ganhar dinheiro. Então você está sempre mudando, você está sempre olhando para os outros lados, você não consegue ter ali um propósito. Essa é a grande realidade. Quem foca assim, eu quero ganhar dinheiro. Cara, isso não é propósito. E se você não tem propósito, você vai ficar perdido dentro do processo. Quando eu comecei a me posicionar, não, meu propósito agora é esse. No começo foi uma zona, cara, foi uma bagunça, ter que quebrar várias crenças limitantes, quebrar vários paradigmas, mas aí depois as coisas começaram a ficar muito claras. E quando as coisas começam a ficar claras, não é porque tá tudo muito bem, é porque a bagunça, ela tá formada. Só que você sabe, cara, no meio dessa confusão, o meu caminho é esse. Eu vou fazer isso, né? Eu sei que você tem conta para pagar, eu sei tudo isso. Então, assim, foca, meu propósito é esse que eu quero. Por enquanto, eu não estou 100% focado nele. Então, eu tenho que direcionar algumas coisas para poder suprir uma necessidade pessoal, financeira. Mas eu não vou perder a visão do meu foco. Um outro momento aqui também eu vou falar, que em 2022, quando eu fiz a primeira startup, eu fali, quebrei, fiquei duro, né? Eu acho que algumas pessoas me acompanharam aqui, viram que eu fiz até um sebo online, vendi parte dos meus livros, né? A desculpa, que não foi desculpa, foi uma realidade, estava me mudando para um lugar menor, não tinha, cara, de colocar nem metade dos livros que eu ia levar. O discurso foi certo, né? Só que a verdade, ela foi cortada na metade, né? Por que estava vendendo? Porque realmente precisava de dinheiro. Vendi os equipamentos, vendi tudo. Isso em 2022, cara. Eu me lembro que quando eu saí de São José para ir para o Rio de Janeiro, voltei a morar com meus pais, né? Foi no dia 6 de março de 2022, eu estava duro, sem nenhum dinheiro. O prejuízo que eu tomei, eu assumi todo o prejuízo, paguei as contas, não fiquei com nada, nenhuma dívida, mas fiquei sem nenhuma previsão por um bom tempo. Mas está tudo bem. E aí, 2 anos depois, a gente já está num processo totalmente diferente. Por quê? Propósito. Cara, foca no propósito, mas sem perder as condições reais de vida. É claro, ninguém é maluco, né? Ninguém vive de fotossíntese, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Mas se você perder isso em algum momento na tua vida, você vai entrar numa fase que é justamente apenas reagir à vida e não interagir com ela. E aí está o segredo. Então, assim, entrando naquele papo que a gente usa muito, né? Nas sessões de coach. Quando fala usa, eu não sou coach. Uma pessoa, não, tem que interagir, não reagir. Mas contextualizando, cara, interage, ou seja, coloca o teu propósito em ação, sabe o que você quer. Que aí, fazendo isso da forma certa, as coisas vão acontecer. É claro, tem que estudar, tem que ter ambiência, e esse é o foco da gente. Criar uma ambiência de profissionais que realmente estão dentro do nosso propósito. Porque eu vejo isso em muitas áreas, mas eu não vejo isso na corrida de rua, nos profissionais da área da corrida de rua. Eu vejo ainda que poucos profissionais são unidos em associações, em clubes de gestores, talvez por falta de oportunidades ou por falta de projetos como esse. Então, daí o modelo Os Acelerados, né, como um projeto para criar essa ambiência, para ajudar outros profissionais a encontrar o seu propósito, se assim for direcionados
ao universo corrida de rua, como a gente encontrou os nossos, né? Cada um do seu jeito, cada um ao seu tempo, como a gente encontrou os nossos. Mas tenha certeza de uma coisa, cara, que todo mundo está pelo menos há mais de 10 anos no mercado, fazendo e falando o que faz. Tá? Todo mundo, pelo menos há 10 anos ali, acordando cedo, montando um treino, indo para a prova, conversando com o atleta, pelo menos. Por que eu estou falando isso? Que você trabalhando pelo menos 10 anos numa área todo dia, você se torna um expert. Tá? Então é aquelas 10.000 horas, né? Então, que tem um livro, que eu não me lembro qual é o livro, eu não sei se é do cara que foi um dos fundadores do Facebook, eu vou lembrar depois. Mas são as 10.000 horas do expert. Quando você se torna expert, você começa a realmente entender as coisas. Fabiano, mensagem final, aí uma frase de impacto para a galera, para a gente finalizar dentro do horário previsto. E o Fabiano falou uma coisa clara. Cara, tempo a gente respeita muito tempo. Então, assim, o tempo da gente tem que estar muito cronometrado? Não. O tempo da gente é muito direcionado da forma correta. Fala aí, Fabiano. Uma frase para a galera deixar aí nos comentários. Cara, eu gosto muito da nossa frase da Gol, que é o nosso slogan, e vou falar ela. Mas antes, eu sei, Alexandre, que tu gosta muito, e eu vou fazer questão de mostrar para os nossos colegas, porque possivelmente vai ajudá-los. Essa edição número 12, o Alexandre fica com inveja de mim, porque a dele deve ser 25. 25. A minha 12, Alexandre, olha a capa verde ainda, olha aqui, das antigas. E olha o que diz também. embaixo do título. Pô, queria tirar uma onda aí, não deu, ó. Metanoia. Olha o que está escrito embaixo. Uma história de tomada de decisão que fará você rever os seus conceitos. O professor de educação física a professora são normalmente formados com uma mentalidade diferente do que é preciso para empreender. Este livro, Metanoia, pode ser o primeiro passo para uma mudança e aí a tua ficha cair e entender definitivamente tudo que a gente falou até aqui e o que tu vai escutar de outros podcasts proporcionados pelo Alexandre. Então, não tenha preguiça de ler. Pega esse livro, ele é fininho, gostosíssimo, provocativo. Eu dei de presente para uma psicóloga, esposa do meu professor, ela pirou, me agradeceu quase chorando, porque mexe com alguma coisa que está dentro de nós, técnicos, não empreendedores. Não perde isso. Lembra, nunca esquece de uma coisa que eu tenho para te dizer. Quando você realmente quer algo na vida, tudo que precisa fazer é correr. Go Runners. Obrigado, Alexandre. Parabéns pelo teu lindo escritório aí. Eu falei Line. Cara, obrigado pela presença. Cara, Metanoia, cara, é uma metodologia de ensino para gestores. Na verdade, eu trouxe a metanoia para dentro dessa galera da corrida. Eu aprendi a metanoia com um dos maiores metanóicos que a gente tem na área de educação física, que é o Paulo Aquial e o Fernando Ré, quando eu fui sócio deles. Tá? E o meu livro foi presente do Paulo Aquial. Quando a gente entrava na empresa, a gente ganhava o livro. Então, porque o Paulo foi um dos primeiros metanóicos na área da educação física. Se eu não me engano, o primeiro metanóico, se eu não estiver enganado, tá? Se eu não estiver enganado, o primeiro metanóico na área da educação física foi o Edgar Corona, que levou o Fernando Reco, que era sócio do Paulo Aquial, e na sequência já veio o Paulo Aquial. E aí colocou toda a Tribes, que na época era Hold lá, focados com a metodologia metanoia. E a metanoia, ela tem uma frase que é muito forte, você vai achar em várias empresas, que é o entender para atender. Eu vejo muita gente falando essa frase e eu já entendo que, cara, se está falando isso, é metanoico.
né? Ou segue ali a linha da cultura metanoia. Então, isso realmente é transformador. Esse livro foi um marco na minha vida, foi transformador. Eu acredito que vai ser na vida de todo mundo também. De repente, eu posso até dizer que foi nesse livro, eu já tinha criado a VO2 Pro, que eu encontrei realmente o propósito ali. Eu já tinha criado a VO2 Pro, só que foi depois de passar essa experiência ali com metanoia, fazer a guinada, fazer os cursos da metanoia, que ela tomou uma outra proporção. E eu tomei vários tombos, tá? Vários tombos. Mas aí eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu vi num filme isso do Rock, meu. O problema não é as porradas que você toma, não é isso que te define. E sim, Ele. quantas vezes você se levanta, é isso que te define. Então, cara, a vida sempre vai te dar uma porrada. O problema é, e aí, vai fazer o quê, meu? Vai Bem mudar ou rapidinho, Alexandre. vai mudar ou não, tá? A tua trajetória. Então essa é a sacada. Fabiano, obrigado, cara. Espero que vocês tenham gostado aqui do Aqui, bate-papo. rapidinho. Opa, manda aí. Metanoia é uma nova maneira de enxergar a realidade. É a transformação. É livrar-se dos entulhos, liberando espaço para o novo. Lê esse livro, tem muita coisa que vai te ajudar aqui, tenho certeza. Eu que te agradeço o convite, Alexandre. Obrigado, meu. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui. É importante para a gente saber a sua opinião. E se você gostou desse podcast que está aqui pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana um episódio novo para você, para te ajudar nessa jornada de transformação do treinador para o gestor de sucesso. Fala, irmão. Se a galera quiser bater um papo, né, Alexandre? @Fabiano, _, aquele tracinho embaixo, Pezzi, Pezzi, Fabiano, Pezzi no Instagram. No Instagram. Então já pergunta lá pro Fabiano, vai direto na fonte e segue lá o Insta da GoRunners, que você vai ver realmente o que são processos eficientes para o teu negócio. Tchau, galera. Foi muito bom estar com vocês e até um próximo episódio, né? Valeu, turma.